Por aqui tem energia, tem bateria. Agora no norte do país parece notícia antiga, né? Parece que a gente está atrasado, mas não. Novamente sofrendo com a falta de energia elétrica, o Amapá sofre um novo apagão. A capital ficou às escuras ontem à noite. A gente tem mais informações chegando com a Samara Souza. Fala, Samara. A energia ainda está sendo restabelecida no Amapá após um novo apagão registrado ontem à noite. A capital Macapá ficou no escuro por mais de 1 hora. Os registros também foram feitos na maioria dos municípios no interior, como em Santana, Mazagão e Calçoene. A energia começou a ser normalizada por volta das 10 horas da noite de ontem, horário local. Durante o ocorrido, inúmeras publicações na internet de moradores mostravam a indignação sobre a situação. A autônoma Paula Cibele fala sobre os prejuízos causados por mais esse apagão. A energia foi embora 2 vezes na cidade toda, geral. Eu falo de Macapá, mas tem relato de Calçoene, não tinha energia. Quando falta energia, é incrível. Até os dados móveis, assim, de internet a gente não tem. Vai embora tudo, os sinais das operadoras, tudo vai embora, a gente fica incomunicável. O Ministério de Minas e Energia disse em nota que o sistema elétrico apresentou instabilidade e as causas estão sendo investigadas. O sistema está sendo restabelecido gradualmente. O ONS, que é o operador nacional do sistema, confirmou que houve um novo desligamento no Amapá às 20 horas e 31 minutos e que trabalha para restabelecer a totalidade das cargas no estado. A Eletronorte também confirmou o desligamento no mesmo horário, às 20 horas e 31 minutos, na usina Coaraci Nunes, em decorrência de um evento externo, provavelmente no sistema de distribuição de energia elétrica. E o senador Randolph Rodrigues, do Rede do Amapá, disse na internet no fim da madrugada de hoje que o que está acontecendo no estado é criminoso. Ontem, no Congresso Nacional, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, classificou o apagão como inadmissível, e são palavras que cabem muito bem, né? Inadmissível, criminoso, também como disse Randolph Rodrigues, mas esse diretor-geral da ANEEL disse que o sistema não está livre de falhas, não diga, né? Blackout é como se fosse um desastre aéreo. Então, ou seja, ele não acontece apenas por uma falha. Nós temos diversas intercorrências que levam ao blackout. Agora, também não dá para a Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio do seu diretor-geral, dizer que é inadmissível e não ter acompanhado a situação no Amapá nos últimos 5 anos, pelo menos. É essa informação que há no bastidor até aqui, que não houve verificação, que não houve fiscalização até aqui do sistema de abastecimento de energia no Amapá. É inadmissível, é inaceitável, não é compreensível que isso ainda esteja acontecendo. A gente viveu aquele apagão, não foi restabelecido em sua totalidade. Houve um rodízio, aliás, um rodízio bem do meia-boca, porque vários bairros não tiveram essa energia estabelecida conforme estava previsto no rodízio, com 6 horas com energia, 6 horas sem energia. Houve bairros que nem 1 hora tinham de energia disponível, né, de serviço restabelecido. Foi parcialmente restabelecido em algumas cidades, em outras não. Houve o adiamento da eleição apenas na capital, Macapá. Nos outros municípios foram realizadas as eleições nesse primeiro turno. Mas o que ocorre, o que a gente verifica, é que a situação ontem voltou a se parecer com aqueles primeiros dias de apagão. Como pode, 15 dias depois, a gente está falando exatamente desse mesmo assunto e pior, sem um diagnóstico 100% preciso e sem uma previsão com precisão, porque houve uma previsão inicial ali de retomada, de restabelecimento, que não se cumpriu, apesar das multas prometidas a serem aplicadas à empresa que fornece energia. O serviço não foi 100% restabelecido e agora a gente está aqui de novo falando de mais um apagão nessa sucessão que a gente vem acompanhando nas últimas 2 semanas. Sabe, Sheila, Ellen, a gente muitas vezes traz essas informações aqui, a gente não tem a Band News FM em Macapá, não é uma capital que faz parte da nossa rede, então a gente não é transmitido pelo dial lá, muito embora as pessoas nos acompanhem pela internet. E aí, assim como ontem a gente estava falando do Pix, né, Sheila? Enquanto você não fizer, você mesmo, não entrar no sistema e não fizer, você não sabe exatamente como é, né? As dúvidas ficam ali, as informações são elas ficam pairando sobre você. Então, só quem tá lá é que tem a real noção do que é isso, do que é perder produção inteira. Padarias
que fazem a produção do pão ao longo de toda a madrugada, e as pessoas chegam muito cedo. A Ellen Brown sabe, pago em padaria, né? eu sei bem como é isso. A família da Ellen é uma família de... Um dia que você perde de luz, você perde uma grana danada, porque tem freezer, tem produtos que estão ali que vão ser perdidos, tem essa produção, quer dizer, você perde muito dinheiro. Muito dinheiro. As pessoas que estão lá trabalhando desde cedo, você imagina, você chegar 3 da manhã para trabalhar durante horas e ver a sua produção toda sendo jogada no lixo. É triste demais. E aí a gente trouxe aqui a fala de uma pessoa que está em Brasília, né? Do diretor-geral. Vocês já pararam para pensar se isso acontece no Congresso Nacional? Não vamos nem colocar todo o Distrito Federal. Se acontece só no Congresso Nacional, ficar sem luz, o que é feito? Vocês acham eles que pegam... em 15 dias isso seria resolvido? Eles pegam a sua verba de deslocamento e voltam para suas bases, né? Ah, tudo Eles bem, já não ia abandonam. votar mesmo, Mas esse né? episódio joga luz sobre brincadeira. algo muito sério, né? Porque eu tava puxando aqui até para lembrar desde quando a gente começou a problematizar isso. Eu vi reportagens aqui de 2006 falando sobre aparelhamento das agências reguladoras no Brasil. Quanto essas agências que se lutou muito para que fossem órgãos independentes, para que fossem órgãos de Estado, jamais órgãos de governo. E aí justiça seja feita. Ó, a gente falava lá já em 2006 sobre esse aparelhamento. Acontece que de lá para cá saiu o governo de PT, entrou Michel Temer, entrou Bolsonaro. Mudou alguma coisa em relação a isso? Essas agências são agências de Estado ou são agências de governo? E aí a gente viu semana passada o episódio da Anvisa. Agora a gente está vendo a ANEEL, que há 5 anos não comparecia presencialmente para fazer uma fiscalização da transmissão, da estação de transmissão em Macapá. Então, assim, onde estão essas agências? Você tem problema com a Anatel, com o seu celular. Você consegue resolver com a Anatel? Você tem problema com a energia, você liga para a ANEEL, tá resolvido o seu problema? Aliás, isso é histórico e é crônico em todas as agências reguladoras, né? Mas assim, justiça seja feita. Quando elas foram estabelecidas no Brasil, elas foram pensadas como agências de Estados e funcionaram por um bom tempo assim. Começa o aparelhamento e ele não foi desfeito até aqui, né? E ele não foi desfeito, então acho que é hora de pensar nisso também. Isso traz pra gente a dúvida. Privatização é sempre a solução do problema, independentemente de que problema seja feito, seja esse, né? Tem gente que defende que sim, que é só privatizar, que é só jogar na mão da empresa privada, que tá tudo certo. E nesse caso a gente sabe que a energia lá, a distribuição, a geração de energia no estado do Amapá, ela é feita por empresa privada. É uma empresa que está passando por dificuldade financeira, a gente falou sobre isso, né, Sheila? Uma empresa que sequer é brasileira, tem dificuldade financeira, esse tipo de coisa acontece. 3 geradores, um deles que não funcionava fazia muito tempo, que deveria servir de backup, não existia, e ninguém, as pessoas ficou um ano sabiam. estragado, ele foi mandado só no dia 15 agora, ele ficou um ano estragado, só quando deu o problema que eles foram mandados, foi mandado pro conserto. Então, as pessoas sabiam, mas ele estava lá e estava encostado. Os outros 2, um deu problema, acabou dando pane no outro, e aí? E a empresa privada, né? Para isso servem as agências reguladoras, É né? aí que ela deveria agir. É aí que ela precisa agir. Claro, precisa haver contratos bem feitos, bem amarrados, para que haja multa, punição prevista, tudo isso é verdade, mas a agência reguladora deveria cumprir um papel fundamental num momento como esse, coisa que a ANEEL não vem fazendo.